Olá, professores. Na TPC desta semana, a nossa proposta é discutir um tema que nos é muito caro. Os alunos voltaram ao presencial e, depois desse contexto da pandemia, tem um fator que tem impactado muito na aprendizagem, que é o fator emocional. Como é que anda a cabeça desses alunos, né? As preocupações deles, o fator emocional. Como é que ele tem impactado na aprendizagem desses alunos? Valéria? E hoje a professora Renata Barrichello vai estar aqui conosco justamente por ela ser uma grande parceira da escola pública, e eu pude acompanhá-la algumas vezes na escola Hélio Nering, e eu acho que ela vai discursar de forma maravilhosa sobre esse tema. A Renata Cunha é pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, GPEC Unicamp. Possui experiência na educação básica como professora e coordenadora e como professora do ensino superior. Foi professora do programa de pós-graduação da Unimep e do Unisal durante muitos anos e atualmente dedica-se à formação continuada de professores e assessoria a projetos educativos. É professora e orientadora no curso de especialização em gestão escolar da Exalc USP e assessora pedagógica do Instituto PSEG. Renata, é um prazer recebê-la. Desejo que tenhamos um ótimo momento de formação. Quero agradecer o convite da Valéria, em nome dela, cumprimentar todos os colegas da diretoria de ensino, cumprimentar a todos vocês que estão reunidos em ATPC e dizer que, claro, é uma fonte de satisfação, poder organizar algumas reflexões sobre o nosso trabalho, como professores, como professoras, mas também uma enorme responsabilidade, sobretudo para poder corresponder à confiança depositada, mas também para lidar e para poder enfrentar uma temática tão complicada como a que a Valéria sugeriu, que era o nosso retorno às aulas presenciais, os dilemas frente aos processos de ensino e de aprendizagem. Isso, sim, dentro de todo o contexto ainda de tensão, de insegurança e também de preocupação, que a gente já está falando em pós-pandemia, mas efetivamente essa pandemia não acabou, né? Então, essa responsabilidade é enorme, porque eu não tenho, claro, né, como vocês, todas as respostas, eu não tenho nenhuma solução para propor. Eu vou me limitar, porque muito limitada, né, a pensar alto com vocês, nesse momento que eu estou gravando o áudio, fazer um exercício, na verdade, de reflexão, de pensamento, em função das experiências que eu tenho, dos diálogos que eu tenho estabelecido, das leituras que eu tenho feito, tanto as leituras teóricas, mas também as leituras da grande imprensa, porque é nesse conjunto de referências da experiência, né, de leituras diversificadas, o contato com vários colegas, com pais, com alunos, é que a gente vai formando um conjunto de referências para pensar essa temática. E daí eu queria até assim, já localizá-los, né, de que eu vou fazer um esforço grande para ficar num entre-lugar entre um otimismo ingênuo e um pessimismo ingênuo também, né? O que eu estou querendo dizer?
Eu, como tantos de vocês, com uns bons anos de experiência na educação básica, no ensino superior, mas, sobretudo, vamos dizer, no campo da educação, eu já perdi a ingenuidade de acreditar que nós, professores, podemos ou que somos capazes de resolver macro problemas, né? Problemas que têm uma realidade assim, apoiada numa estrutura que é econômica, que é política, que é social, e que, muito embora a gente possa dar uma contribuição, nós não temos instrumentos ou recursos para resolvê-los, né? Esses bons anos, no meu caso, já aposentada, mais de 30, me ensinaram que a escola tem um papel fundamental, não só no processo de socialização, no processo de elaboração de conhecimento, de consolidação de uma cidadania que já é, né, por direito desde sempre, mas uma contribuição que pretende emancipar, mas que faz frente aí a outras estruturas que nos limitam, né? Então, eu não costumo defender a escola como a agência salvadora dos problemas da humanidade, embora creia muito no seu potencial de contribuição. Não fosse assim, eu teria encontrado uma desculpa elegante e declinado do convite da Valéria e dos colegas, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda não me rendi às teorias deterministas que vão dizer para nós que nada pode ser feito, que a estrutura está dada e, portanto, nos constrange. Não, eu vou buscar esse entre-lugar que é de um otimismo, vou dizer, crítico, embora isso possa significar muitas coisas e a gente possa encontrar muitos nuances também entre nós, né? Mas porque eu tenho assim, me orientado do ponto de vista das convicções, mas sobretudo no campo das próprias práticas, acreditando que as próprias contradições, né, do cotidiano e das instituições oferecem um terreno fértil para que a gente possa criar movimentos instituintes no contexto de políticas instituídas. Tenho certeza de que vocês me compreendem bastante bem. Eu acredito, do ponto de vista crítico, que a nossa ação e a nossa contribuição, nesse campo das relações, e menos, né, da própria estrutura hierárquica e das políticas que determinam a condução do nosso trabalho, esse nosso espaço é um espaço de criação, é um espaço de possibilidades, é um espaço de resistência, é um espaço de reinvenção. Aqueles que foram meus alunos, né, sobretudo aqui na Unimep, aqueles com quem eu já trabalhei na rede, sobretudo os colegas do Hélio Nering, com quem eu convivi durante muitos anos, eles sabem dessa minha, que para algumas pessoas pode parecer ilusão ou inocência, mas que do meu ponto de vista é uma crença mesmo, né? Uma crença na possibilidade que a gente tem ainda de ressignificar, de reelaborar o que está estabelecido, sobretudo por meio do trabalho coletivo. Então, é nesse limite difícil até, né, de um otimismo crítico que eu me aproximo desse tema, né, do retorno às aulas, desse contexto que eu nem chamaria, portanto, de pós-pandemia, mas ainda, assim, de uma pandemia talvez viável, né, talvez que viabilize o nosso retorno e o desenvolvimento de um trabalho corpo a corpo, né?
Mas eu quero construir a minha linha de argumentação dentro de de uma reflexão talvez um pouco maior, mobilizada, talvez, pela leitura recente de um documento da Unicef, em parceria com o SEMPEC, publicado agora em 2021, alguns de vocês, algumas podem ter lido também, que é o cenário da exclusão escolar no Brasil, né? Claro, um alerta sobre os impactos da pandemia, da Covid-19 na educação, mas, de algum modo, um histórico também, né, dos desafios e dos dilemas que a gente tem enfrentado. Porque eu não consigo, e vou ter oportunidade de discutir isso com vocês, né, daqui a pouco, vamos dizer assim, para ver se eu estou certa, se eu estou errada, se eu só estou meio certa, mas eu não acho que os problemas que a gente vai estar enfrentando nesse retorno, eles nos são desconhecidos. Eu acho que são problemas que podem ter sido aprofundados, mas são, vamos falar de alguns, né? Mas acho que são problemas que a gente conhece e com os quais definitivamente nós vamos ter que lidar, né? Não se pode mais hoje, com as desigualdades tão escancaradas, a gente, enfim, tentar lidar como vinha fazendo, ou seja, fazendo o quê? Administrando, né? Administrando esses problemas todos. Então, o que eu queria lembrar? De acordo com esse documento da Unicef, do SEMPEC, é um documento para download no site do SEMPEC, inclusive, né? O documento vai lembrar o quê? Que nos últimos anos, é fato, o Brasil vinha avançando lentamente na garantia do acesso, né, da criança e do adolescente à educação. Então, até 2019, o percentual de meninos, meninas, né, então, até 17 anos na escola vinha crescendo. Nós estamos falando do ponto de vista do acesso. Mas as desigualdades, no entanto, permaneciam, né? Em 2019, havia ainda quase 1 milhão de crianças e adolescentes em idade escolar fora da escola. Isso não nos surpreende, talvez vocês conheçam melhor essa realidade do que eu, que não estou inserida numa rede pública. E também não preciso lembrá-los, vocês sabem que essa exclusão escolar sempre atingiu aqueles em situação mais vulnerável, como pretos, pardos e indígenas. A gente já vivia essa situação, que, a despeito de alguns avanços, ainda marcava um sistema de educação, um sistema educacional muito desigual. Mas aí chegou a pandemia da Covid-19. E, claro, a exclusão e a desigualdade se agravaram absurdamente. Com escolas fechadas, quem já estava excluído, vamos dizer assim, da escola, ficou ainda mais longe desse direito de aprender, e aqueles que estavam incluídos na escola se viram, muitos deles, o número é muito importante, né? Tem os próprios dados da secretaria com os quais vocês lidam. As famílias, de fato, não tinham condições de lidar com essa situação do aprendizado remoto, né? Seja por falta de acesso à internet, que gritou nesse momento, como pelo próprio agravamento da situação de pobreza e de outros fatores, né? Mas o que a gente tinha antes, né? Que está mapeado aí pela pesquisa da Unicef e do SEMPEC, e que eu desconfio que permaneça né? E que tenha se agravado. Vale a pena ver esse documento porque eles conseguiram mapear por meio, né, de uma pesquisa feita pelo PNAD, né, pelo IBGE, quais eram os principais motivos das crianças de 11 a 14,
né, adolescentes de 11 a 14, para não frequentarem a escola, nós estamos falando de evasão mesmo, e dos jovens de 15 a 17. Esse mapeamento que foi feito, né, na própria pandemia, levantando outras informações que, na verdade, só confirmam esse retrato que eu fiz inicial e que vocês conhecem, chama a atenção para o dado que eu acho que a gente precisa discutir juntos. Na verdade, vocês precisam discutir reiteradamente no horário de trabalho coletivo de vocês, né? Que é a falta de interesse dos nossos alunos, das nossas alunas por estudar, né? Por aprender. Essas crianças que estão fora da escola, como é que essas famílias justificam, né, os motivos para não se frequentar a escola? 37% como não interesse em estudar. E claro que tem vários outros motivos, na verdade todos eles associados, mas é preciso destacar a procura por trabalho e a gravidez na adolescência também, né? O que se confirma também quando a gente olha só as crianças que deveriam, os jovens que deveriam estar no ensino médio, né? O número aumenta ainda mais, né? A falta do interesse em estudar, daí, de novo, associado a múltiplos aspectos, desde falta de dinheiro para o transporte, até a necessidade de permanecer em casa para cuidar de irmãos menores, né? E realizar atividades de apoio aí, doméstico, né? Distância da escola, mas grita esse dado da falta de interesse em estudar. Vocês podem estar até pensando nesse momento, né? Bom, essa é uma experiência que a gente tem recorrente, né? Essa é uma experiência que a gente conhece antes da pandemia, e é agora que eu, né, queria problematizar no retorno às aulas, que se agrava. Por quê? Na pior das hipóteses, no pior cenário vivido por vocês, em relação às especificidades, né, e as características de cada unidade em que vocês trabalham, mas vamos pensar no pior cenário. Muitos desses adolescentes, desses jovens, ao longo de, vamos generalizar, sim, ao longo de 1 ano e meio, eles perderam a conexão com a escola. Conexão no sentido lato, né? Ou seja, falta de conexão mesmo, falta de internet, falta de experiência no uso de ferramentas, de acesso ao que a secretaria disponibilizou, a despeito da busca ativa, né, dos professores, etc. Mas falta de conexão também, porque deixaram de viver nesse contexto, nesse ambiente, construindo essas relações que, além de relações de companheirismo, de amizade, são relações de construção de sentido, para que a elaboração desse conhecimento possa chegar a termo, né? Mas talvez a gente precise renovar essa pergunta, talvez, né? Precise olhar precise olhar no espelho, olhar para a própria realidade, de um ponto de vista crítico, mas olhar ali para o próprio contexto, para as próprias práticas, porque juntos nós vamos ter que construir um mapa de acesso, de conexão com esses alunos e alunas, de maneira que a gente possa, né, envolvê-los novamente com as rotinas, né, com a disciplina que o trabalho acadêmico escolar exige, né, com o lugar de aluno que cada um deles ocupa também, né? Então, a proposta é que a gente possa pensar sobre o sentido mesmo da experiência escolar. Muito se fala na crise, né, na crise da educação,
Para alguns, essa crise na educação, daí eu não estou falando em termos políticos, econômicos, sociais nesse momento, estou falando dentro do âmbito da própria escola. Para alguns, essa crise na educação estaria vinculada à obsolescência mesmo, né? A práticas pedagógicas herdadas de contextos escolares tradicionais e etc., que para alguns não se aplicaria mais à realidade desse mundo, sobretudo desse mundo tecnológico, né? Outros vão justificar a questão dos conteúdos clássicos ainda, tão estimados pela escola, e que não encontram eco, digamos assim, na dinâmica de vida, na realidade sociocultural dos nossos alunos e alunas. Há também aqueles que associam a existência dessa crise na educação ao declínio da distinção social que a escola proporcionaria, né? Quase uma crise do diploma. Eu mesma já vi muitos trabalhos, né, muitas pesquisas em que os jovens do ensino médio, eles dizem que essa conclusão do ensino médio, esse diploma, tem pouco valor, eu não diria serventia, assim, tem pouco valor para eles, porque eles não se veem, na verdade não se veem não, eles não querem trabalhos subalternos. E hoje a escola não pode mais se comprometer, né, em função, sim, dessa macroestrutura com a mobilidade social desses estudantes, né? Não existe mais essa promessa, que é uma promessa antiga, né? Vá para a escola e tenha sucesso, vá para a escola e tenha emprego, vá para a escola e ganhe dinheiro, e assim por diante, né? Essa crise se justifica pela confluência desses problemas macroestruturais, que são políticos, econômicos, sociais, com problemas culturais, com problemas de ordem pedagógica, que é o nosso âmbito de ação e pelos quais a gente luta, a gente, né, briga e tenta reunir esforços e volume de reflexão para fazer frente, né? Então, se é fato que essa falta de conexão que já existia entre alguns grupos, mas grupos com os quais nós nos preocupamos, com os quais nós nos comprometemos, né? E que se agrava, que se aprofunda nesse retorno, porque eu estou pensando mesmo no pior cenário, que é daqueles alunos que acessaram muito pouco o material disponibilizado, mantiveram pouca comunicação com a escola, com os seus professores, dependente dos recursos que eles usavam. Quando a gente faz um mapeamento também de redes estaduais, municipais, a gente vê que as estratégias foram diversas, muito em função dos recursos, claro, né, que cada rede disponibilizou para garantir essa comunicação e uma mínima continuidade aí do processo de ensino de aprendizagem com os estudantes. Mas, então, se é fato isso, eu acho que a gente tem que voltar para uma pergunta, assim, que é uma pergunta da nossa formação, que é uma pergunta que nos acompanha desde as nossas licenciaturas. E uma pergunta que não tem resposta pronta, clichê, que é: por que e para que um aluno estuda, né? Qual é o motor interno do estudo? Porque, pela nossa experiência, a gente sabe, né, que a gente até tem condição de criar recursos que a gente pode até motivar de fora, mas a mobilização para o estudo, ela é interna. Não só dos nossos alunos, a nossa também, né? Então, no fundo, o que nos atormenta, no bom sentido, é tentar compreender diariamente o que faz com que os nossos alunos e alunas invistam no estudo. E é curioso que mesmo professores muito experientes não tenham uma resposta pronta e definitiva. Se tivessem, já tinham colocado em prática, multiplicado a solução
e a gente não teria que lidar com essa preocupação, né? Muitas vezes com a dificuldade na relação com os próprios alunos. Então, o que eu queria recuperar com vocês? Embora a gente não saiba a resposta, até porque ela não pode ser generalizada, a gente precisa que cada aluno vai se mobilizar e vai responder, né, ao trabalho, à atividade intelectual que o estudo exige de maneiras diferentes, em tempos diferentes, né, inclusive, mas vamos tentar organizar, e na verdade, assim, organizar para que essa discussão possa seguir adiante entre vocês, né? O que é que a gente sabe, né? O que é que a gente sabe? A gente sabe que só se engaja numa atividade, especialmente se for uma atividade exigente, quando a gente confere um sentido a ela. Então, eu acho que é consenso entre nós que aprender requer uma atividade intelectual. Eu acho que isso deve ser pouco polêmico entre nós. E talvez seja consensual que só se engaja numa atividade quem confere um sentido, né? Quando esse sentido ele está muito afastado da própria ação de estudar, não é surpreendente que o engajamento do estudante seja muito frágil, né? Que ele não sustente por muito tempo esse engajamento. De maneira diferente, quando o motivo, o objetivo da atividade, o propósito daquilo, o sentido que o trabalho, que a atividade tem, preenche não só as necessidades, mas sim, a forma do aluno compreender mesmo a função da escola, a função dos conteúdos, etc. Se esse sentido está presente, é muito mais fácil a gente desenvolver o trabalho e eles, de fato, terem uma aprendizagem efetiva. Então, a gente sabe que o trabalho intelectual é muito exigente, mas que o drama da pedagogia é a gente tentar fazer, tentar conciliar a atividade proposta, o sentido daquilo para o aluno, porque o que a gente propõe tem sentido para a gente, mas nem sempre existe cumplicidade, né? Para os alunos, o sentido não está dado a priori, ele precisa ser construído na relação, né, com os colegas, na relação com o professor, com a professora. E isso dentro de uma atmosfera que alguns vão chamar que é uma atmosfera de prazer, ou uma atmosfera de conforto, né, de bem-estar, né, que, de algum modo, cria esse terreno, né? Então, não é fácil acertar os termos dessa equação pedagógica, né? Atividade, sentido e prazer. Mas nunca nos prometeram uma atividade fácil, né? Aliás, nós escolhemos uma profissão muito complexa mesmo, muito, muito difícil, né? Então, a gente sabe que atividade intelectual é exigente, que é preciso que os alunos se mobilizem e que essa mobilização vem do sentido que eles conferem para a atividade. Agora, tem um agravante no nosso trabalho, né? A escola, ela é um lugar onde o mundo ele é tratado, né, como um objeto de conhecimento, não como um lugar de vivência, né? Quando os alunos pensam no mundo, eles pensam no mundo como campo de experiência, né? E daí, é a partir desse campo de experiência que eles vão dizer se o conhecimento é útil ou não, né? Isso serve, por que eu tenho que aprender isso? Isso eu nunca vou usar, isso não serve, eu não vou trabalhar com isso, né? O que a gente sempre ouve. Porque tem aí um problema para resolver. Esse mundo que é tratado na escola, que tem relação mais próxima ou mais distante a depender do contexto, né, da vida dos estudantes. Ele é um objeto de conhecimento para ser problematizado, né? Então, muitas vezes esse objeto de pensamento, que está dentro de, que está mapeado por todas as nossas disciplinas, às vezes
No campo de vivência do aluno, existe um referente fora correspondente. Às vezes não, muitas vezes não, muitas vezes não. Então, controlar essa relação entre o mundo como objeto de pensamento e esses referentes, essas referências no meio de vida dos alunos foi e continua sendo o problema central da pedagogia escolar. Esse é o, vamos dizer assim, esse é o desafio, mas também esse é o nosso drama, né? Vocês podem estar se perguntando, então, Renata, você está defendendo que a escola tem que ter uma conexão direta com o mundo da vida, né? Ou seja, nós só vamos poder ensinar e vamos ter que fazer uma seleção de conteúdo que esteja ajustado ao campo de experiências desses alunos. Eu vou dizer para vocês, assim, com muita modéstia, né? Porque esse é só um jeito de ver as coisas, né? O mundo, a educação, a pedagogia. Eu vou dizer sim e não. Eu vou dizer que, primeiro que não, porque uma das tarefas mais importantes da escola é ampliar o repertório cultural dos alunos. Não é permanecer no que eles sabem, né? E eu não tenho dúvida do enorme esforço que vocês empreendem nesse sentido. Quase um trabalho de convencimento, né? De que, um trabalho de sedução também, de que aquele conteúdo é importante, de que, a despeito dele ser aplicado no mundo do trabalho, ou para uma tarefa instrumental e etc., o conhecimento, ele é uma lente. Eu gosto muito da ideia de um conhecimento menos utilitarista e mais poderoso no sentido de repertoriar os alunos a compreender o mundo, a compreender as relações em que eles vivem, né? E sim, do ponto de vista aí, né, da prática do mundo também, do trabalho, etc., permitir que eles acessem oportunidades cada vez maiores e melhores. Essas são, enfim, na verdade, a gente precisa garantir que os alunos tenham direito de escolha, né, ao longo da vida. E conhecimento é referência para que essas escolhas, de fato, possam ser escolhas e não simplesmente circunstâncias, né? As circunstâncias pesam sempre, mas a gente precisa garantir o direito dessas escolhas, né? E isso passa pelo conhecimento. Então, voltando, Renata, você está defendendo, então, que a escola tem que ensinar um conjunto de conhecimentos que, em nome da ampliação do repertório desses alunos, desloca desse cotidiano. Eu vou dizer, não também, né? Não também. O nosso problema central é, de fato, encontrar, vou voltar na palavra, conexão. O nosso trabalho para conectar os alunos com a escola, do ponto de vista do conhecimento, né? Estou fazendo uma leitura reduzida aqui. Ajudar a conectar esse conteúdo com o mundo da vida, sem nos limitarmos ao mundo da vida, do contexto em que os alunos vivem, e sem ignorá-lo, ao mesmo tempo sem tratar esses conteúdos como conteúdos pura e simplesmente de currículo oficial, né? Quando eu falava no início, na crença absoluta que eu tenho de um movimento instituinte, né, que é da escola, né, para fora, é esse movimento criador e que vai, sim, em nome de critérios, de princípios, de crenças, de um projeto político-pedagógico, fazendo todos os ajustes necessários para que o nosso trabalho faça sentido. O nosso trabalho só vai fazer sentido se ele fizer sentido para os alunos. E esse, eu vou dizer, esse talvez seja um problema existencial.
Nenhum de nós pode ir embora para casa achando que deu conta do trabalho ou em paz de espírito, se dá conta de que de que o nosso trabalho não faz sentido para os alunos. Isto é... Que nome, né, que tem isso? Assim, assim, para mim, daí para o meu campo de experiência, isso é muito frustrante, como deve ser para vocês, né? Eu estou lembrando da minha experiência de educação básica e dos muitos anos no ensino superior também. É muito frustrante. O nosso trabalho não tem nem, assim, ele perde o sentido quando os alunos não atribuem sentido. Vocês também podem se perguntar, depende só de nós? Não depende só de nós. Não depende só de nós. Depende de um conjunto de decisões, né? Mas também depende de nós, né? Eu não quero jogar para fora só. Depende de um conjunto de decisões e de muitas instâncias de trabalho, mas depende muito de nós. Do modo como cada um de nós também consegue sustentar a própria mobilização interna, etc. Não vou nem dizer que seja fácil, absolutamente. E depende, acho que um pouco do trabalho coletivo da escola, que vai, ora nos tranquilizando, ora nos animando, fortalecendo mesmo, né, como trabalho coletivo. O que mais que a gente sabe, né? Claro, a gente sabe que essa relação da juventude com a escola não se explica em si mesma. O problema não é só dos jovens que não atribuem valor para a escola. O problema não é só da escola, que muitas vezes não enxerga ou não reconhece ou não consegue se adequar a essa realidade, né? tão nova, tão desafiante, porque ainda presa, né? No cumprimento do programa, vamos dizer assim, né? Quem nunca? Todos nós, né? Todos nós. Eu acho que a gente tem que considerar, e um autor que ajuda muito a pensar, fica como sugestão para quem não conhece, é o Juarez Dairel, que escreve sobre juventude, que escreve sobre cultura juvenis. Ele ensina, né, a partir de pesquisas de campo junto aos jovens. Ele é professor da UFMG, então, portanto, o campo dele é Belo Horizonte, né, cidades ali vizinhas. Mas ele vai dizer que essa relação da juventude com a escola, hoje, ela é expressão de mudanças bastante importantes na nossa sociedade, e que, claro, daí afetam a socialização dessas novas gerações, interferindo na produção social dos indivíduos, interferindo na sua relação com a escola, interferindo no reconhecimento do trabalho, né? Então, o que a gente precisa problematizar nesse retorno às aulas? Sim, velhas questões que demandam uma atualização do nosso olhar, né? Sabe, uma reflexão renovada, dialógica, otimista e crítica, né? A gente precisa problematizar essa condição juvenil atual, né? Estranho, né? A partir da pandemia, inclusive, né? A gente precisa, a partir das escolas, né, onde estamos inseridos, conhecer onde pisam esses alunos, né? Que chão é esse? Qual é o seu olhar? Quais são as suas demandas, as suas necessidades? Porque a gente precisa compreender as práticas, os símbolos, essas manifestações do ser jovem hoje, né? Essas mudanças da condição juvenil, que não são as mesmas, não são as nossas, né? E que coloca em questão permanentemente, coloca em questão o nosso sistema educativo, o que a gente propõe, as posturas pedagógicas que nós assumimos, né?
onde é que eu estou querendo chegar? A gente tem que repensar a escola para responder aos desafios que a juventude nos coloca, né? Essa juventude que acabou de voltar para a escola, depois de 1 ano e meio, na pior das hipóteses de novo, porque eu sei que existem cenários melhores, mas eu estou pensando no pior cenário, que é de adolescentes, de jovens que perderam a conexão com a escola e que agora voltam, com a prioridade de aglomerar, né? Com a prioridade de recuperar, restabelecer e criar novos vínculos. A prioridade deles, muito provavelmente, vocês podem me explicar melhor depois, né? É a sociabilidade. E é a partir dessa sociabilidade que nós vamos tensionar essa relação entre ser jovem na escola, com essas necessidades de sociabilidade e de ser aluno, cumprindo com determinadas exigências próprias do ambiente escolar. Porque é assim que eles vão se construindo, se produzindo como sujeitos sociais, né? E claro, eu posso imaginar o dilema que vocês enfrentam, as dificuldades de lidar com essa tensão entre ser aluno e ser jovem na sala de aula, né? Quando a gente tenta avançar com o conhecimento e eles colocam uma série de obstáculos de várias naturezas, o que exige, inclusive, que a gente fique tentando situá-los todo o tempo, né? Tanto do ponto de vista da postura, quanto do ponto de vista do sentido. Né? O envolvimento dos alunos com as disciplinas, com os conteúdos, ele é muito diferenciado. Por quê? Porque depende exatamente do modo como cada um delas elabora esse estatuto como aluno, né? Este lugar de aluno. E também, né, varia na forma como eles e elas atribuem sentido. Então, qual é o desafio do meu ponto de vista, né? E fico disponível, aberta para dialogar, para discutir, para aprender com vocês, né? Qual é o desafio que não pode ser mais adiado? Definitivamente, e eu não estou dizendo absolutamente que ninguém faz isso antes, por favor, né? Mas o desafio agora, mais do que nunca, é que a gente se coloque numa postura de escuta. Nós precisamos nos colocarmos como interlocutores desses adolescentes, desses jovens, nas suas crises, nas suas dúvidas, nas suas perplexidades, na sua falta de desejo, na falta de sentido, né? Muitos de nós, pela responsabilidade que tem com o próprio ofício, se coloca aí na obrigação de vencer, e eu sei que vocês também são exigidos para isso, de vencer, né, o programa, o que está acordado para determinado período, em função das avaliações internas, externas, etc. Eu sei que nenhum de nós pode ser indiferente a isso, mas este é o momento da avaliação diagnóstica, né, gente? Esse é o momento da avaliação diagnóstica, que é um dos instrumentos de escuta. Porque quando eu falo da postura de escuta, eu acho que tem mais a ver com essa aproximação mesmo, com esse interesse, com esse respeito à condição juvenil e o modo como eles se colocam na escola. Eu acho que se a gente, cada um de nós e como grupo, se a gente não se mobilizar nos ATPCs, né, para fazer esta leitura, mas não é só a leitura para fazer a crítica, que isso procede, né, essa crítica ao sistema, a crítica à política, a crítica ao currículo oficial, assim, e tudo isso faz parte do pacote. Mas, do mesmo modo, como a gente sabe que pode e deve fazer a crítica, a postura dos alunos, às vezes o que a gente chama de descompromisso das famílias, né?
mas nós precisamos entender isso também como sistêmico, né? Nós vamos ter que lidar com o conjunto, mas vamos ter que nos colocar como parte dele, né? Como parte dele. Se a gente quer que as nossas ações tenham consequências, a gente vai ter que se colocar como parte do problema, a partir de agora. O que exige a gente se confrontar, né, com muitas das nossas frustrações, das nossas decepções com a profissão, com o contexto, com o momento político que a gente vive, com as estratégias adotadas até o momento. Mas a pergunta, eu acho que é assim, é o sentido. A pergunta é pelo sentido, né? Se a gente tem convicção de que só pode ser feliz nessa profissão, se ela fizer sentido para a gente, né? E parte do sentido que essa profissão tem para a gente passa pela promoção de uma experiência de aprendizagem que seja gratificante e emancipadora dos alunos, né, pelos alunos, é aí que nós temos que concentrar a nossa energia. Nós estamos em setembro, né, de 2021. 2020 foi um ano muito difícil para todos, né, para todos nós. Nós já temos uma documentação, né, de pesquisa muito importante sobre a situação dos professores e dos alunos nesse período. E é um período muito sofrido em todos os sentidos, do ponto de vista do trabalho, do nosso trabalho também, mas também do ponto de vista aí da relação dos alunos com, né, as suas demandas e necessidades. E 2021, agora, setembro, né, a partir do retorno, começa, enfim, acho que é isso, né, nos encher de esperança de que nós vamos tentar, né, voltar a colocar tudo mais ou menos no lugar do ponto de vista da segurança, mas acho que nenhum de nós também espera recuperar o que tínhamos na medida em que o que tínhamos não era o suficiente ou também não era o desejado. Acho que a gente tem que mirar agora nas possibilidades, tentar construir isso em conjunto, exigir de nós e do próprio grupo que essa profissão tenha sentido e que seja gratificante, e tentar construir aí um cotidiano na escola e uma reaproximação dos alunos com as nossas disciplinas, com os nossos conteúdos, que possam, de fato, fazer sentido para eles. A missão é essa. A gente pode, agora, depois, né, que vocês assistirem esse vídeo, quando vamos chamar para debater, a gente pode pensar juntos as estratégias para isso. Eu só posso, daí, claro, adiantar que eu não vejo possibilidade da construção de um trabalho que não passe, inicialmente, por essa postura de escuta, por uma avaliação diagnóstica e por um sincero, sabe, desejo, um dever de ofício, né, de tentar atender aí as necessidades, as expectativas e a busca de sentido dos nossos estudantes. Eu espero, né, ter ajudado assim, na organização aí de algumas das reflexões, talvez espero mobilizar aí um debate que a gente pode fazer nesse ATPC, mas eu não tenho dúvida, vai ser ainda muito mais produtivo quando vocês estiverem entre os próprios colegas na escola. Agradeço de novo a confiança, né, dos colegas da secretaria, me sinto honrada, né, por terem lembrado de mim e me coloco aí à disposição para esse diálogo, né. Obrigada de novo e até já.